Refletindo sobre a Igreja Católica. Desde os primeiros tempos, os cristãos sempre sentiram no coração o desejo de entender melhor o mistério da Igreja. Ela nunca foi apenas um prédio ou um lugar de reunião. É o espaço onde a fé se transforma em vida, onde a promessa de Cristo acontece hoje em meio à nossa história. Falar da Igreja é, antes de tudo, falar da presença de Deus caminhando conosco. Quando paramos para refletir sobre a Igreja, não fazemos isso apenas por curiosidade. É algo que toca a vida. Afinal, é dentro dela que recebemos a palavra que ilumina, os sacramentos que fortalecem e a comunidade que nos sustenta. Conhecê-la melhor é também descobrir o nosso lugar nesse corpo vivo que acolhe, envia e nos ajuda a caminhar com esperança. A Igreja não é só uma instituição organizada. Ela é vida pulsando, é a união entre o humano e o divino. É a presença constante de Cristo no mundo, reunindo pessoas de tantas culturas, histórias e realidades diferentes, mas todas unidas pela mesma fé e pelo mesmo amor. É nesse encontro que o invisível, a graça, o amor e a vida de Jesus Cristo se torna visível no nosso dia a dia. Como nos recorda o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Ao mesmo tempo, a Igreja tem raízes profundas na história. Cada missa, cada sacramento, cada tradição vivida nos conecta a séculos de fé e testemunho. É como se fosse uma ponte viva entre o céu e a terra, mostrando que a fé não é apenas ideia ou sentimento, mas experiência real que se faz ação. Como a palavra de Deus nos recorda na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Por isso, quando nos aproximamos da Igreja, não estamos diante de algo distante ou frio. Estamos diante de um mistério que respira vida, que abraça nossa humanidade e nos conduz à eternidade. É como beber de uma fonte que nunca se esgota. Quanto mais nos aproximamos, mais sentimos a água fresca da fé, da comunhão e da esperança. Para entender melhor a riqueza da fé católica, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais que estão no coração da Igreja. Esses conceitos nos ajudam a perceber como Deus se faz presente em nossa vida, através da comunidade, dos sacramentos e do ensinamento que nos guia. Na continuação, veremos alguns desses conceitos que revelam de forma concreta a beleza e a profundidade da fé católica. As 4 marcas da Igreja. Depois de nos aproximarmos da Igreja e compreendermos sua presença viva no mundo, surge a pergunta: como reconhecer a verdadeira Igreja de Cristo? A tradição nos oferece uma resposta preciosa através de 4 sinais especiais, conhecidos como as 4 marcas da Igreja: una, santa, católica e apostólica. Cada uma delas revela um pouco da essência da Igreja, de sua missão e de como ela se manifesta na vida de cada cristão. Vamos conhecer melhor cada uma delas. Una. A Igreja é uma só. Isso não se resume a estar em um mesmo lugar ou celebrar a mesma liturgia. A unidade é algo mais profundo. É a união de todos os fiéis na fé, no batismo e no Senhor. Mesmo com culturas diferentes, línguas diversas e tradições locais variadas, essa unidade espiritual permanece. É o desejo de Cristo de que todos sejamos um só coração e uma só fé. Como ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. Santa.
Quando dizemos que a igreja é santa, não queremos dizer que todos os seus membros são perfeitos. Muito pelo contrário. A santidade vem de Deus, que a sustenta e a torna instrumento de graça no mundo, mesmo através de pessoas comuns e imperfeitas como nós. É Ele quem transforma a vida da igreja em sinal de amor e purificação, como nos lembra a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, purificando-a com a água e a palavra. Católica. Católica significa universal. A igreja não pertence a um povo específico, a uma língua ou a uma época. Ela é para todos, em todos os lugares, culturas e tempos. A mensagem de Cristo não conhece fronteiras. Alcança cada pessoa, oferecendo a mesma fé, a mesma esperança e o mesmo amor. Como ele nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apostólica. A igreja tem suas raízes firmes nos ensinamentos de Jesus e na vida dos apóstolos. Essa continuidade, chamada sucessão apostólica, garante que a fé seja transmitida de geração em geração, sempre fiel ao que Cristo confiou aos apóstolos. Os bispos e o Papa continuam essa missão viva, guiando a comunidade com segurança e verdade. São Paulo reforça essa ideia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar também a outros. Essas 4 marcas nos lembram que a igreja não é apenas uma organização humana. Ela é uma comunidade viva, guiada por Deus, que permanece unida, santa, universal e fiel à tradição de Cristo e dos apóstolos. Reconhecer essas marcas é perceber que a igreja continua sendo um caminho seguro de fé, amor e salvação, uma presença constante de Cristo no mundo, abrindo portas para que cada um de nós caminhe na esperança, na comunhão e na vida plena em Deus. Sociedade perfeita. Quando se fala que a igreja é uma sociedade perfeita, à primeira vista, pode parecer um conceito difícil de compreender. Não se está dizendo que todos os seus membros são impecáveis ou que não cometem erros. A perfeição aqui não é humana, mas teológica. Ela significa que a igreja possui tudo o que precisa em termos espirituais e sacramentais para cumprir a missão que Deus lhe confiou: ensinar, guiar e conduzir cada pessoa ao encontro da salvação. Como nos recorda a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A igreja é, portanto, como um grande instrumento nas mãos de Deus, através dos sacramentos, da oração, da palavra e da vida comunitária. Ela oferece direção, consolo e fortalecimento espiritual para cada um de nós. Diferente de muitas instituições humanas que dependem de recursos externos para cumprir seus objetivos, a igreja é completa em si mesma. Tudo o que ela precisa para levar a graça de Deus ao mundo já está presente. Cada missa celebrada, cada gesto de caridade, cada ato de serviço e de amor faz parte dessa missão divina. Ser uma sociedade perfeita não significa ausência de falhas humanas, mas plenitude de recursos espirituais. É essa riqueza que permite que cada pessoa encontre na igreja apoio para crescer na fé, coragem para enfrentar os desafios da vida e intimidade com Deus. Cada sacramento recebido, cada momento de oração compartilhado, cada encontro comunitário
é uma oportunidade de experimentar essa plenitude e de sentir a presença de Cristo agindo em nossa vida. Além disso, a perfeição da Igreja se manifesta em sua missão universal. Ela não se limita a um lugar, cultura ou época. Onde quer que se reúna a comunidade de fiéis, guiada pelo Espírito Santo, a Igreja mantém seu propósito de levar a salvação a todos. Como nos lembra a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Portanto, quando falamos da Igreja como sociedade perfeita, celebramos essa plenitude que Deus colocou em seu coração. É uma perfeição que nos acolhe, nos ensina e nos conduz, não porque seus membros sejam infalíveis, mas porque Deus a tornou completa em seus meios de graça, instrumentos de fé e caminhos de vida eterna. É uma beleza que podemos perceber, experimentar e compartilhar, dia após dia, em cada momento vivido dentro dessa grande família de Deus. Corpo místico de Cristo. A Igreja, antes de tudo, é o corpo místico de Cristo. Ela não é apenas uma comunidade de pessoas reunidas, é uma comunidade viva e unida em que Cristo é a cabeça e cada fiel é um membro que participa ativamente dessa vida espiritual. Imagine Cristo guiando cada passo, cada gesto e cada oração, enquanto nós, seus membros, somos instrumentos de sua vontade no mundo. Como lemos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Pensar na Igreja como um organismo vivo nos ajuda a perceber algo muito importante. Cada pessoa tem um papel único e essencial. Não existe membro pequeno ou insignificante. Cada atitude de bondade, cada escolha guiada pelo amor e cada momento de fé contribui para o crescimento e fortalecimento do corpo inteiro. Participar desse corpo místico significa estar conectado a Cristo e aos nossos irmãos e irmãs, manifestando sua presença em cada gesto cotidiano, ajudando o próximo e vivendo em comunhão com ele e com toda a comunidade de fiéis. Ser parte do corpo místico também nos mostra que a Igreja é dinâmica, sempre em movimento. Ela não é algo distante ou estático, renova-se a cada celebração, a cada sacramento e a cada ato de amor que praticamos. Cristo nos guia, fortalece e inspira, e nós, como membros, colaboramos para que sua missão continue viva, levando graça, esperança e vida para todos ao nosso redor. Cada oração, cada ajuda ao próximo e cada ato de serviço se tornam parte desse plano divino, fazendo a Igreja crescer em profundidade e santidade. Além disso, compreender a Igreja como corpo místico nos ajuda a sentir a unidade e a interdependência entre todos os fiéis. Assim como no corpo humano, onde cada membro cumpre sua função para o bem de todos, na Igreja cada pessoa contribui de maneira única, com dons, talentos e carismas diferentes, mas sempre voltados ao serviço do amor de Deus. Como nos lembra a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste, um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Por isso, ser parte do corpo místico de Cristo é mais do que pertencer a uma comunidade. É viver uma experiência profunda de unidade, serviço e presença divina. É perceber que cada gesto de amor, cada oração e cada encontro com o próximo são oportunidades de tornar visível a graça de Cristo no mundo, contribuindo para que a Igreja continue sendo um sinal vivo de esperança,
fé e comunhão para todos nós. Continuidade apostólica. A missão do nosso Senhor Jesus Cristo não terminou com sua morte e ressurreição. Pelo contrário, ela se abriu para o mundo e continua até hoje, viva e atuante na Igreja. Desde o início, o próprio Senhor confiou aos apóstolos a tarefa de anunciar a Boa Nova, de ensinar, santificar e guiar o povo de Deus. E, com a força do Espírito Santo, essa missão não se perdeu no tempo, mas foi transmitida de geração em geração, de coração a coração, por meio daquilo que chamamos sucessão apostólica. Como nos recorda São Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, confia-o a pessoas fiéis, que sejam capazes de ensinar outros também. Essa sucessão é como um fio de ouro que liga a igreja de hoje diretamente à igreja nascente. Cada bispo, em comunhão com o Papa, é um elo dessa corrente ininterrupta que remonta aos próprios apóstolos que receberam tudo de Cristo. Por isso, quando a igreja anuncia o Evangelho, celebra os sacramentos ou orienta seus filhos no caminho da fé, não está inventando algo novo ou passageiro, mas guardando com fidelidade aquilo que Jesus confiou à sua igreja desde o princípio. É como se, ao recebermos um sacramento ou ouvirmos a pregação, estivéssemos sendo tocados pela mesma graça que os primeiros cristãos experimentaram ao redor dos apóstolos. Essa realidade nos enche de esperança, porque mostra que a igreja não é apenas uma instituição humana, sujeita ao tempo e às mudanças, mas uma obra divina sustentada pela promessa de Cristo. Ele mesmo nos disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. A continuidade apostólica é a expressão concreta dessa promessa. Jesus permanece conosco, guiando a igreja por meio dos seus pastores para que a verdade não se perca e a vida da graça continue a alcançar todos os povos. Pensar na sucessão apostólica é como contemplar um grande rio que nasceu da fonte pura do coração de Cristo e que atravessa os séculos sem perder sua essência. Esse rio chega até nós hoje, refrescando nossa fé e alimentando nossa esperança. Nele, cada geração encontra a mesma água viva, a mesma verdade, a mesma presença de Cristo. Assim, a Igreja se mantém como um farol seguro em meio às tempestades da história, iluminando o caminho e conduzindo-nos sempre à comunhão com Deus. Por isso, ao falarmos em continuidade apostólica, não falamos apenas de uma tradição preservada, mas de uma vida transmitida. É Cristo vivo que continua a ensinar, a santificar e a guiar através dos seus ministros. É um tesouro que nos garante que a fé que hoje professamos é a mesma fé dos apóstolos e que o Evangelho que acolhemos é o mesmo Evangelho que mudou o mundo há 2000 anos. Como está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Os 3 pilares da fé. A fé católica é como uma árvore frondosa. Suas raízes se aprofundam no mistério de Deus e seus ramos se estendem para acolher a todos com sombra e vida. Essa árvore não se sustenta por acaso, ela se apoia em 3 pilares firmes, 3 colunas que juntas mantêm a casa de Deus de pé. Podemos imaginar como o alicerce de uma casa. Se falta um, os outros não conseguem sustentar a construção. É por meio desses 3 pilares que conhecemos melhor o coração de Cristo, ouvimos sua voz e permanecemos firmes na caminhada. Esses 3 pilares são a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério.
eles não são peças isoladas, mas partes de um mesmo todo, que se entrelaçam e se iluminam mutuamente. Assim como a chama de uma vela precisa tanto da cera quanto do pavio para se manter acesa, também a nossa fé precisa desses 3 pontos para arder com verdade e luz. Vamos ver um pouco sobre cada um desses 3 pilares agora? A Sagrada Escritura ou a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro antigo ou um conjunto de histórias do passado. Ela é a palavra viva de Deus, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Nela encontramos desde o Antigo Testamento, que narra a preparação da humanidade para a vinda do Salvador, até o Novo Testamento, onde vemos o próprio Cristo revelado em sua plenitude. Quando abrimos a Bíblia com o coração atento, não estamos simplesmente lendo, mas deixando que o próprio Deus fale conosco. São Paulo nos lembra na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Por isso, a Bíblia é farol em meio à escuridão, é alimento da alma. Mas também é verdade que não basta lê-la sozinhos, com nossos próprios olhos apenas. Precisamos da luz da fé e da Igreja para compreender o seu verdadeiro sentido. A Sagrada Tradição. Muito antes de qualquer palavra ser escrita, os apóstolos já viviam e transmitiam a fé de forma viva, no testemunho, na oração, na Eucaristia celebrada nas casas, nas palavras de encorajamento, nos gestos de amor. Essa transmissão viva recebeu o nome de tradição. E não é uma tradição qualquer, como um costume humano que muda com o tempo, mas é a vida da própria Igreja, que se prolonga desde os apóstolos até hoje. A segunda carta aos Tessalonicenses exorta os cristãos no capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. É bonito perceber que a tradição é como uma chama que passa de geração em geração. Não se apaga, mas aquece os corações, mantendo viva a presença de Cristo no mundo. O Sagrado Magistério. E para que não nos percamos na interpretação da Palavra de Deus, o Senhor deixou à Igreja um serviço precioso, o magistério. Ele é exercido pelos bispos em comunhão com o Papa, como sucessores dos apóstolos. Sua missão é guardar, interpretar e anunciar a fé com fidelidade, garantindo que não se perca a essência do Evangelho ao longo dos séculos. Jesus disse a Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Com essas palavras, Cristo não apenas fundou a sua igreja, mas lhe deu um guia seguro para que a verdade fosse preservada e cada geração pudesse ouvir a mesma voz do bom pastor. Esses 3 pilares não podem ser separados. A Bíblia nos dá a palavra escrita, a tradição mantém viva a experiência e a vida transmitida desde os apóstolos, e o magistério ilumina nosso entendimento, evitando que nos desviemos para caminhos de confusão. Juntos, eles são como 3 fios que formam uma só corda. Unidos, sustentam com firmeza nossa fé e tornam nossa caminhada com Cristo clara, segura e cheia de esperança. Assim, apoiados nesses 3 pilares, não caminhamos sozinhos, mas como igreja, como família de Deus, sustentados por sua palavra, sua vida e seu ensinamento. Os sacramentos como meios de salvação. Os sacramentos são como janelas abertas do céu sobre a nossa vida. Eles não são apenas rituais bonitos ou símbolos externos,
mas realidades vivas em que Deus se faz presente e derrama sua graça de maneira concreta. Por meio deles, Cristo toca nossa existência, fortalece nossa fé e nos conduz pelo caminho da santidade. Cada sacramento é um encontro real com o amor de Deus, que não nos deixa sozinhos, mas nos acompanha em cada etapa da nossa caminhada. A Igreja, como mãe carinhosa, nos oferece 7 sacramentos, que podemos ver como 7 degraus, ou 7 abraços de Deus ao longo da vida. E eles são: o batismo. O batismo é a porta de entrada na vida cristã, o primeiro grande dom que Deus nos concede. Nele, somos libertos do pecado original e renascemos para uma vida nova como filhos de Deus. É como receber uma nova identidade, marcada pela luz de Cristo, que nos faz membros da sua Igreja e parte da grande família da fé. Não é apenas um gesto simbólico, é uma transformação real, onde a água nos mergulha no mistério da morte e ressurreição de Jesus. A partir desse momento, já não caminhamos sozinhos, mas sempre de mãos dadas com o Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deu essa missão aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Confirmação ou crisma. Se no batismo recebemos a vida nova, na confirmação somos fortalecidos para vivê-la plenamente. É o Espírito Santo quem vem sobre nós, enchendo-nos com seus dons e nos tornando capazes de testemunhar o Evangelho com coragem. É como se Deus acendesse dentro de nós uma chama que não se apaga, para iluminar nosso caminho e o dos outros. A confirmação é a força que nos sustenta quando precisamos afirmar nossa fé diante das dificuldades do mundo, lembrando-nos de que não estamos sozinhos, o Espírito habita em nós. Como no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recorda: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eucaristia. A Eucaristia é o coração da vida cristã, o maior presente que Cristo nos deixou. Não é apenas pão e vinho, é Ele mesmo, vivo e presente, que se dá por amor. Ao comungarmos, tornamo-nos um só com Jesus e com toda a comunidade de fé. É alimento que sustenta nossa jornada, remédio para nossas fraquezas e encontro íntimo com o Senhor. Cada Eucaristia é um pedacinho do céu que desce à terra, antecipando a comunhão plena que viveremos um dia no reino de Deus. O próprio Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, oferecida pela vida do mundo. Penitência ou reconciliação. Todos nós caímos, todos nos afastamos em algum momento, mas Deus nunca fecha a porta. No sacramento da reconciliação, experimentamos de forma concreta a misericórdia divina. Ali, não é apenas um padre que escuta, mas o próprio Cristo que nos acolhe, perdoa e devolve a paz ao nosso coração. É como voltar para casa depois de ter se perdido e encontrar os braços do Pai abertos esperando por nós. Esse sacramento nos ensina que a santidade não é nunca cair, mas sempre levantar com a ajuda de Deus, como está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, onde o Senhor Jesus, após a ressurreição, confiou esse poder aos apóstolos. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Unção dos enfermos. Nos momentos de dor e fragilidade, quando a saúde falha e o coração se entristece, Deus não nos abandona.
A unção dos enfermos é o gesto de ternura de Cristo que se inclina sobre o sofrimento humano. Por meio desse sacramento, ele nos fortalece, consola e, se for da sua vontade, até nos devolve a saúde do corpo. Mais do que isso, renova nossa confiança de que nem a doença, nem a dor, nem a morte têm a última palavra, porque Deus está conosco. É um abraço de esperança no meio da fraqueza. São Tiago, em sua carta, no capítulo 5, versículos 14 e 15, nos ensina: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Ordem. O sacramento da ordem é o chamado que Deus faz a alguns homens para servir de modo especial ao seu povo. Bispos, padres e diáconos não vivem para si mesmos, mas entregam a vida para que a graça de Deus chegue a todos. Por meio deles, Cristo continua presente e atuante, conduzindo a igreja, pregando a palavra e tornando possível a celebração dos demais sacramentos. Eles são pastores a serviço do rebanho, sinais vivos de que Deus nunca abandona a sua igreja. O livro dos Atos, no capítulo 6, versículo 6, nos recorda: Apresentaram-nos aos apóstolos, que oraram e impuseram-lhes as mãos. Matrimônio. O matrimônio é a vocação de dois corações que se entregam um ao outro diante de Deus, para viverem em aliança de amor e fidelidade. É um sacramento que não se limita ao dia da celebração, mas se renova todos os dias no cuidado mútuo, na partilha da vida e na educação dos filhos. O amor conjugal é chamado a ser reflexo do amor de Cristo pela Igreja, total, fiel e frutífero. No matrimônio, a vida cotidiana, cheia de alegrias, desafios e aprendizados, se torna um caminho de santidade e de testemunho do amor divino, como está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me a Cristo e à Igreja. Cada um dos sacramentos é, portanto, um encontro vivo com Cristo. Eles marcam nossa caminhada, mas, mais do que isso, nos acompanham em todas as fases da vida, desde o nascimento até o último momento de nossa existência terrena. São como sinais de que Deus não é distante, mas próximo, presente, ativo em nossa história. Por meio deles, o invisível se torna visível, o espiritual se torna palpável, e o amor divino se manifesta em gestos simples e concretos. Ao vivermos os sacramentos com fé e amor, descobrimos que não estamos apenas cumprindo rituais, mas mergulhando cada vez mais fundo no mistério da salvação. Eles são pontes que nos levam a Deus, instrumentos que nos transformam e que nos mantêm firmes no caminho da eternidade. Em cada sacramento podemos sentir: Deus está conosco, Deus nos toca, Deus nos salva. Dimensões da Igreja. Quando falamos da Igreja, muitas vezes pensamos primeiro nos templos que frequentamos, nas celebrações que vivemos juntos ou nas pessoas queridas que encontramos aos domingos. Mas a verdade é que a Igreja é muito maior do que tudo isso. Ela não se limita às paredes de pedra ou aos bancos de madeira. A Igreja é viva, tem uma dimensão espiritual que ultrapassa o tempo e o espaço. Ela é o corpo de Cristo presente na história, mas também enraizada na eternidade. A tradição da Igreja nos ensina que essa realidade se manifesta em 3 dimensões, 3 formas diferentes, mas que juntas revelam a beleza e a profundidade do mistério da comunhão dos santos. São elas: a Igreja militante, a Igreja padecente e a Igreja triunfante. Essas dimensões não estão separadas, como se fossem mundos distantes. Pelo contrário, elas estão profundamente unidas em Cristo, formando um só corpo.
uma só família. Agora vamos falar um pouco de cada uma dessas dimensões da nossa igreja? Igreja militante. Nós somos a igreja militante, os que ainda caminham neste mundo. Cada dia é uma oportunidade nova de viver a fé, de praticar o amor, de aprender a perdoar, de carregar a cruz e, ao mesmo tempo, experimentar a alegria do Evangelho. Ser parte da igreja militante significa estar em movimento, lutar contra o pecado e buscar crescer na santidade, mesmo com nossas fraquezas e limitações. O que está escrito na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, nos anima com estas palavras: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É esse movimento constante, essa perseverança que dá vida à igreja militante, um povo que caminha sustentado pela esperança. Igreja padecente. A igreja padecente é formada pelos nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida, mas que ainda estão passando pelo processo de purificação no purgatório. Eles já pertencem a Cristo, mas precisam ser purificados para estarem prontos a contemplar a plenitude da glória de Deus. É um momento de misericórdia, em que o amor de Deus vai limpando tudo aquilo que ainda os impede de viver a comunhão perfeita com Ele. Nós que ainda caminhamos aqui, podemos ajudá-los com nossas orações, sacrifícios e missas oferecidas por suas almas. Não é apenas um gesto simbólico, mas um verdadeiro ato de caridade espiritual, um testemunho da comunhão que nos une. O segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículo 46, nos recorda: é um santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos. Isso nos mostra que, mesmo depois da morte, o amor continua ligando os corações. Igreja triunfante. A igreja triunfante é composta pelos santos e santas que já chegaram à presença de Deus, aqueles que venceram a corrida da fé e agora vivem na plenitude da glória eterna. Eles não estão distantes de nós como personagens de uma história antiga, mas vivos, próximos, intercedendo diante de Deus por cada um de nós. Seus testemunhos nos inspiram, suas vidas nos motivam e sua intercessão nos sustenta. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, nos descreve uma visão maravilhosa. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essa é a igreja triunfante, uma multidão reunida em alegria, celebrando a vitória do amor de Cristo. Essas três dimensões não são partes isoladas, mas expressões de uma única igreja. É como uma grande corrente espiritual, onde os que lutam aqui na terra, os que são purificados no purgatório e os que já triunfam no céu, estão unidos numa só comunhão. Todos fazem parte do mesmo corpo, do mesmo mistério de fé. A igreja, portanto, não é apenas aquilo que nossos olhos veem. Ela é muito maior, muito mais profunda, é universal, contínua e viva. Quando rezamos, participamos da missa, oferecemos nossas intenções ou pedimos a intercessão dos santos, estamos tocando nessa realidade invisível, mas muito real. É nesse mistério de comunhão que experimentamos o amor de Deus, que não conhece fronteiras, nem de tempo, nem de espaço. Missão permanente e universal da Igreja. A missão da Igreja é como uma chama que nunca se apaga, um chamado vivo e constante que atravessa os séculos, levando a luz do Evangelho a cada coração. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de ritos distantes,
mas de uma presença concreta e amorosa que toca a vida real das pessoas. Cada oração, cada sacramento celebrado, cada gesto de caridade ou palavra de ensino é expressão dessa missão que nasceu no coração de Cristo e continua a se espalhar pelo mundo. Quando olhamos para essa missão com mais atenção, percebemos que a Igreja é como uma mãe atenta que não abandona seus filhos em nenhum momento. Ela caminha ao nosso lado, ensina com paciência, orienta com sabedoria e acolhe com ternura. É como um amigo próximo que nos lembra, a cada passo, que viver em Cristo não é um sonho distante, mas uma realidade possível, construída pouco a pouco em gestos de amor, perdão e serviço. O próprio Senhor nos confiou esse chamado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, ele nos diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Essa missão é permanente porque não termina, e é universal porque não conhece fronteiras. A Igreja não pertence a um povo, a uma cultura ou a um tempo específico. Ela é enviada a todos. Assim como o sol que nasce e ilumina a todos sem distinção, a missão da Igreja se abre a cada ser humano, refletindo o desejo de Deus de alcançar todos com sua graça. A Bíblia também nos recorda essa universalidade em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando pensamos nisso, compreendemos que a missão da Igreja é como um grande rio que flui constantemente, levando vida onde passa, irrigando terras secas, despertando esperança nos corações. Esse rio não tem fim, porque sua fonte é o próprio Cristo, que vive e permanece conosco. Assim, cada cristão, unido à Igreja, é chamado a participar dessa corrente de amor, levando adiante o testemunho do Evangelho. A primeira carta aos Coríntios nos anima nessa tarefa ao dizer, no capítulo 9, versículo 22, Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Portanto, a missão permanente e universal da Igreja é o reflexo do amor infinito de Deus, que não se cansa de buscar cada um de nós. É uma missão que se renova a cada dia, nos convidando a sermos também portadores dessa luz no mundo. Pois, como nos lembra o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1, Levanta-te, resplandece, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A dimensão escatológica da Igreja. A dimensão escatológica da Igreja, isto é, sua relação com as últimas coisas, o destino final da humanidade e a plenitude do reino de Deus, nos convida a levantar os olhos além do horizonte imediato da vida presente. Ela nos recorda que a fé não se esgota no aqui e agora, mas aponta para algo maior, definitivo e eterno. A Igreja é como uma mãe que não apenas nos acolhe no presente, mas que também nos educa e prepara para a vida plena com Deus, aquela comunhão perfeita que será revelada em sua totalidade no fim dos tempos. Como nos recorda a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 24 e 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quando olhamos para essa dimensão, percebemos que a Igreja já traz de modo misterioso e real um sinal antecipado desse reino eterno. Cada sacramento celebrado,
Cada oração comunitária, cada gesto de caridade e cada experiência de fraternidade são como pequenas janelas abertas para a eternidade. É como se, em meio às limitações da vida terrena, Deus nos desse amostras de sua plenitude para que nosso coração não perca a esperança. Jesus mesmo nos conforta no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Essa promessa aquece nosso coração e nos faz perceber que não caminhamos rumo ao vazio, mas em direção a uma comunhão eterna preparada com amor. Viver essa dimensão escatológica não significa afastar-se da vida presente ou negligenciar o que acontece no mundo, mas sim dar ao presente o peso e o valor da eternidade. O que fazemos aqui não se perde. Cada ato de amor, cada palavra de consolo, cada gesto de justiça ressoa para além do tempo e nos aproxima do reino definitivo. Como nos lembra a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A Igreja, com sua sabedoria milenar, nos convida a enxergar nossas pequenas escolhas de cada dia como sementes plantadas na eternidade. Ao compreender a dimensão escatológica, nosso coração ganha uma esperança mais firme. Mesmo diante das dores, crises e incertezas do mundo, a Igreja nos mostra que existe uma promessa segura: a vida em plenitude junto de Deus. É por isso que o cristão pode caminhar com confiança, sabendo que a história não termina no sofrimento ou na morte, mas se cumpre na vitória de Cristo ressuscitado. Como proclama o livro do Apocalipse no capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Assim, a dimensão escatológica da Igreja nos ensina que não estamos apenas vivendo por viver, mas caminhando rumo a um encontro definitivo com o amor que não passa. A cada Eucaristia, a cada oração, a cada ato de serviço, já experimentamos um pouco dessa eternidade prometida. A Igreja é o farol que ilumina nossa estrada, lembrando-nos de que, mesmo quando o caminho parece escuro, existe uma meta gloriosa nos esperando: a vida plena e eterna com Deus. Conclusão. Ao chegarmos ao final deste estudo, é bom parar por um momento e contemplar tudo o que aprendemos sobre a Igreja Católica. Refletir sobre sua história, sua missão e sua beleza nos ajuda a perceber como é rico e profundo o dom que recebemos de Deus ao sermos membros desse corpo vivo. Conhecer mais a Igreja nos aproxima de Cristo e nos faz entender que nossa fé não é apenas uma ideia, mas uma vida que se constrói dia após dia, com amor, oração e serviço. A Igreja Católica é, ao mesmo tempo, uma realidade profundamente humana e divinamente sustentada. Humana, porque somos nós, com nossas fragilidades e dons, que a compomos. Divina, porque nasceu do coração de Cristo e permanece animada pelo Espírito Santo em cada tempo e lugar. Quando olhamos para nossas comunidades, para as igrejas onde rezamos, para os sacramentos que recebemos, vemos a sua face visível. Mas, ao mesmo tempo, existe uma dimensão invisível, espiritual, que nos une a todos em um só corpo, que é Cristo agindo e vivendo no meio de nós. A carta aos Efésios nos recorda no capítulo 2, versículos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que torna a Igreja única e indispensável é que nela encontramos todos os meios necessários para caminhar com firmeza na fé e no amor.
Nos sacramentos, recebemos a força da graça. Na Sagrada Escritura e na tradição, aprendemos os caminhos do Evangelho. E no magistério, encontramos a segurança de uma interpretação fiel e iluminada da Palavra de Deus. Assim, nunca estamos sozinhos. Fazemos parte de uma família que caminha unida, celebrando a vida, partilhando a esperança e apoiando-se mutuamente. São Paulo nos lembra na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Mas a missão da Igreja vai além do aqui e agora. Ela é universal e eterna, para todos os povos e em todos os tempos. Somos chamados a viver em comunhão, a cultivar a caridade, a ensinar e aprender uns com os outros e a preparar o coração para o reino de Deus, que começa já nesta vida, mas se planifica na eternidade. Conhecer e amar a Igreja é descobrir um caminho de transformação, onde o amor de Cristo nos alcança e nos envia a irradiar sua luz no mundo. O próprio Senhor nos recorda no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.